E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa, galerinha. Para quem não me conhece, se você já está acostumado com o nosso canal, seja muito bem-vindo e já deixe seu like para dar aquela forcinha, né? Olha só, Globo vive a maior crise de falta de atores e produção, caça elenco até na internet. A Globo está enfrentando um problema incomum para uma emissora tão rica e que há décadas é líder mundial em produção de novelas: falta de atores e atrizes. É isso mesmo. Além de estar repetindo com frequência acima do historicamente normal a presença do seu elenco fixo, contratado, há hoje uma falta crônica de crianças, adolescentes e negros. No caso do elenco contratado, os chamados medalhões, o problema é que eles estão trabalhando muito mais que há anos atrás. Antigamente, um ator que protagonizasse uma novela ou minissérie ficaria ao menos um ano fora do ar para o chamado descanso de imagem. Hoje, mal a novela acaba, o ator já é escalado para outra produção. Vide Alexandre Nero, Marina Rui Barbosa e Fábio Assunção, entre outros. O motivo disso foi a decisão de a Globo, tomada entre final de 2013 e início de 2014, de redução do seu imenso casting de atores fixo, e com isso reduzir os custos. Conforme essa coluna antecipou com exclusividade em 3 de março de 2014, a Globo já chegou a ter um elenco de quase 700 atores. Hoje, não há nem 300 contratados de longa duração. O restante faz contrato por obra. Falta de criança é a verdadeira crise da Rede Globo. Sobre os atores mirins, teens e negros, o problema é que boa parte dos candidatos oferecidos pelas agências de elenco à emissora acaba sendo descartado. Com isso, produtores estão apelando para as redes sociais na caça por esses artistas. Facebook, Twitter e até LinkedIn são usados para esse fim, muitas vezes sem sucesso. Outro problema é que a maioria absoluta dos atuais produtores do elenco da casa estão há pouco tempo na área. A emissora perdeu quase todos os veteranos nos últimos anos. O que mais falta na Globo no momento são artistas mirins. Daí, o antigo assédio da emissora a promessas da concorrência, como Larissa Manoela do SBT. Uma coisa que também não ajuda é o fato de as últimas crianças contratadas para o Velho Chico, por exemplo, terem sido limitadas na história pela direção da novela. Isso irritou o país, mães e frustrou os pequenos. Também, devido a isso, a Globo vive a maior crise histórica de público e poder de credibilidade. A Globo amarga um desgaste histórico. Nenhum executivo da emissora chega a temer pela não renovação das 5 concessões que expiram nesta sexta-feira. Mas nem essa convicção atenua a crise de uma rede, de uma Globo, perde audiência sem parar. Cada vez mais contesta por movimentos da sociedade civil e também já não ostenta tanto poder e credibilidade diante da opinião pública. É bem verdade que não dá para dizer que, em curto prazo, a hegemonia da família Marinho na televisão brasileira esteja sob risco. Até a Record, que já desbancou o SBT no posto de principal concorrente da Globo, assume que precisa de pelo menos 5 anos para alcançar a liderança de audiência. Ainda assim, dia após dia, estatística a estatística, a Globo decai. Essa contratação fica explícita na Grande São Paulo, área mais disputada pela emissora, onde cada ponto abrange 55 mil domicílios. A TV Globo encerrou o mês de setembro com vantagem de 11 pontos sobre a TV Record. Em relação a setembro de 2006, por exemplo, esses números revelam que a audiência global despencou 11%, enquanto a Record ganhou 50%. A guerra entre os dois canais se acirrou com a inauguração da Record News. Na última semana, em cerimônia realizada em São Paulo, visivelmente preocupada, a Rede Globo apelou para o governo federal na tentativa de impedir a estreia da emissora de notícias. Evandro Guimarães, vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo, teve audiência com o ministro de Comunicações, Hélio Costa, e com outras autoridades ligadas ao Palácio do Planalto. Sua missão era impedir que a Record News entrasse no ar devido a ilegalidades. Resultado: fracassou. O vexame maior se deu no dia da cerimônia da inauguração, segundo informou Paulo Henrique Amorim no site Conversa Fiada. A Globo fez uma pressão violentíssima de última hora sobre o Palácio do Planalto para impedir que o presidente Lula fosse à festa de lançamento da Record.
As armas da Globo. Detalhes técnicos minuciosos que continuam o argumento de que a lei impede que a rede de ter 2 canais na mesma área. Haja visto que a TV Globo tem Globo News e entre outros. Como se viu horas depois, o ataque final foi infrutífero e o presidente da República inaugurou a emissora. As pressões de bastidores perderam o peso que tinha nos tempos em que a Globo era capaz de arquitetar resultados eleitorais e guiar ações no Congresso. A Rede Record também vem atacando de várias formas, e de apenas um canal de notícias começa a interagir com notícias e influências políticas, como vemos aqui do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São visíveis os sinais de que o público depende menos da Globo para se informar e se distrair. A debandada atinge novelas, carro-chefe de audiência da Globo, futebol, sobretudo seleção brasileira, onde eles têm contrato fechados e antes mesmo de qualquer emissora conseguir contratar, a Globo já tem fixado por anos contrato fechado, com direito à fidelidade apenas para a Rede Globo. Seriados, atrações semanais, como Linha Direta, Fantástico e Esporte Espetacular e a programação da manhã. O primeiro e último capítulo de uma novela, A Malhação, é um outro exemplo de programa global em queda livre. Na média foram 32 pontos. E o despencar da atração levou a Globo a antecipar o final das temporadas de janeiro para novembro. Também o Fantástico, líder de audiência aos domingos, decrescem programa a programa. Já caiu 5 pontos de agosto a setembro. E o cenário não mudou. Reportagens especiais foram feitas na reta final das novelas. Nada resolveu. Deve haver uma soma de fatores influenciadores e que, de fato, gera esse relativo desinteresse do público, escreveu a crítica da TV Bia Abramo. Mas será que para isso também não concorre simplesmente um envelhecimento fatal da fórmula? O que vocês acham, galerinha? Já vai deixando o comentário. A emissora do Bispo e de Macedo chupa o padrão Globo de qualidade, seja no jornalismo, seja na teledramaturgia, ritmo próprio, aproximando-se do interesse dos jovens espectadores, tendo também assim forte influência e não descartando os interesses pessoais da Rede Record, que fica uma briga aliada junto com religião e política. O que vocês têm a dizer sobre todo esse assunto, galerinha? Se você tem algum comentário sobre a crise da Rede Globo, deixe aqui a sua opinião. Se você é fã da Rede Globo e não abre mão, comentem. Se você não suporta a Record TV, comentem. Não deixe de deixar a sua opinião. Ela é muito importante para nós. O meu nome é Washington Lisboa e esse foi mais um vídeo polêmico da rede. Se você gostou, compartilhe no Facebook e ajude a melhorar a qualidade de notícias para vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha!